tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan de Castro e, como de costume que nossos vídeos sempre falam em política, nós estamos vendo os acontecimentos do dia que parece que foi bem balançado em Brasília, né? A notícia também dada durante o dia que Bolsonaro deixou o hospital foi em alta e voltou para Brasília. Porém, parece que aquela divisão, num vídeo que tinha falado sobre a divisão interna do PSL de Bolsonaro, parece que está se concretizando mais aquele fato. Porque, pessoal, é o seguinte, olha, note-se que eu vou até falar uma coisa que é necessariamente que se tome atenção nisso e que se faça uma análise profunda sobre que tipo de políticos se elegeram na carona de Bolsonaro. O PSL, que até na última eleição tinha no máximo 6 deputados federais, surpreendeu todos os brasileiros com uma quantidade bem elevada de deputados, não sendo por pouco a maior bancada na Câmara de Deputados, né? Porém ficou em segundo, atrás do PT. Mas muitos desses políticos que vieram na carona do PSL eram chamados políticos oportunistas, ou políticos que tiveram a oportunidade de se eleger usando o nome Bolsonaro, assim como muitos políticos em 2002 se ganhou utilizando o nome de Lula. E existem alguns políticos dentro do PSL que eles têm seu mérito, que sozinho poderia ter sido eleito, sim, com certeza, né? Porém, há outros que, ao meu ver, só chegaram onde chegaram com o Bolsonaro. Um dos vídeos que até coloquei no meu canal, num vídeo que eu fiz, ele mesmo falava que muitos deputados foram eleitos com o nome dele. E sobre a questão, tem muita polêmica para essa semana toda, né, no Bolsonaro. Eu até vou fazer um vídeo, que eu acho que eu vou até no máximo exibir esse vídeo no sábado, para o ministro Ricardo Salles saber quem é Chico Mendes, né? Que terrivelmente, de forma estarrecedora, de forma medíocre, não soube o que era, e Chico Mendes e a sua importância era irrelevante. Bom, na análise, também nessa semana a gente tem aquela questão do problema do leite do Brasil, né? Tá sabendo aí que... Pessoal, sabe o que eu vou sinceramente, sabe o que eu acho? Que eu acho que o bom leite sagrado que nós temos no café da manhã, ele vai ficar caro. Claro. Porque a política de Paulo Guedes é acabar com a isenção. E quando isso, né, você sabe que o Brasil, infelizmente, tem essa cultura impregnada da isenção aqui, isenção por lá, para poder barganhar ou ganhar algo do tipo, né, no setor produtivo, industrial. E a partir do momento que esse imposto de importação e a isenção que foi retirada desses produtores de leite para quem exporta, porque a questão da contribuição do INSS para o pessoal movido do agronegócio tem uma diferença muito grande daqueles que exportam e aqueles que não exportam. E isso foi tirado daqueles que exportam. E aí, você sabe de onde é que essa conta vai parar, né? Na conta de nós, brasileiros todos. Bom, dando continuidade sobre os outros acontecimentos que abalou também Brasília, a gente tem uma reportagem que o El País diz que Bolsonaro diz que o ministro mentiu e adverte o vice Mourão. Foram aí 18 dias de internação que o Bolsonaro teve e muitas polêmicas, até o professor Olavo de Carvalho, ele em suas redes sociais, o professor Olavo de Carvalho deixou bem claro que Mourão tentava planejar um golpe em cima de Bolsonaro, né? E essa questão que foi dada sobre esse acontecimento com esses candidatos laranjas do PSL, também deu uma sacudida muito grande. Em 17 dias afastado, no centro do poder político, o presidente Bolsonaro teve algo, né, e desembarcou nessa quarta-feira em Brasília. E a principal delas, das crises que teve, provocada pelo indício de que seu partido, o PSL, usou candidatos
laranjas na eleição e o mal-estar com o seu ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, que comandava a sigla durante a campanha do Bolsonaro, lembrando que esse rapaz era presidente do partido. Bebiano acabou tendo seu nome citado porque a contribuição dada para essa candidata, não é? Uma senhora de 68 anos, foi de R$400 mil. E ela tirou apenas 274 votos. Muito pouco, né? Por uma quantidade de dinheiro muito gasto. Bolsonaro endossou críticas públicas a Bebiano feito por um de seus filhos, o vereador Carlos Bolsonaro. A conta oficial do Twitter do mandatário replicou a mensagem de Carlos que chamava o ministro até então de um dos homens fortes do Planalto, de mentiroso. Abre aspas, mentiroso. Depois o próprio Bolsonaro disse que o mesmo na entrevista à TV Record. É mentira, abre aspas, né? É mentira. Disse o presidente na entrevista no canal TV, negando ter conversado com seu ministro a respeito da crise. Não anunciou, no entretanto, que Bebiano deixaria o cargo. O mandatário disse ter ordenado à Polícia Federal que investigue os casos suspeitos no PSL. Se for verdade, não tem outro caminho, a não ser retornar às suas origens e seguir. E aqui embaixo a gente vai ver o que ele fala. Tem um tweet dele aqui falando aqui, do Carlos Bolsonaro, que diz assim, ó: Ontem estive 24 horas do dia todo ao lado do meu pai e afirma, é uma mentira absoluta de Gustavo Bebiano que ontem teria falado 3 vezes com Bolsonaro para tratar de assuntos citados pelo Globo e retransmitido pelo antagonista. E dando continuidade, mais às entrevistas, temos a observação que no noticiário, principalmente o que saiu hoje, que candidatura laranja do PSL vira alvo de Polícia Federal, Procuradoria e Polícia Civil. Essa questão do que foi dado, a Polícia Federal intimou a prestar depoimento à candidata, deputada federal, usada como laranja do PSL, do partido, né? É a dona Maria de Lourdes Paixão, 68 anos, que oficialmente concorreu a deputada federal e teve apenas 274 votos. Foi a terceira maior beneficiada com verba do PSL em todo o país, mais do que o próprio presidente e a deputada Joyce Helsman, essa com 1.079 milhões de votos. Dinheiro do fundo partidário do PSL foi enviado em direção da diretoria nacional. É um dinheiro que é um dinheiro público e é necessário que se investigue. Lembre-se que por muitos e muito tempo políticos safados aplicou isso no nosso país, e o fato que parece que Bolsonaro ele acabou puxando para si políticos com índoles suspeitos, né? Aquela questão de corrupto, né? E o que aconteceu? Tá aí um momento para esquecer. Bom, para dar continuidade, veja o vídeo no Jornal Nacional que falava desse caso. A reportagem da Folha de São Paulo mostrou no último domingo que o PSL, partido de Bolsonaro, deu R$400 mil para a candidata laranja em Pernambuco. De acordo com a reportagem, o grupo do atual presidente do PSL, Luciano Bivar, criou uma candidata laranja na eleição de 2018. Segundo a reportagem, Maria de Lourdes Paixão, de 68 anos, que oficialmente concorreu a deputada federal e teve apenas 274 votos, foi a terceira maior beneficiada com a verba do PSL, mais do que o próprio presidente Jair Bolsonaro. O dinheiro do fundo partidário foi enviado pela direção da sigla, segundo o jornal. Na época, o hoje ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, era o presidente do partido. Essa denúncia fez surgir rumores de que Bebiano poderia ser demitido do cargo. Bebiano negou haver uma crise no governo. Em entrevista ontem ao jornal O Globo, Gustavo Bebiano disse que falou com o presidente 3 vezes, após rumores de crise no governo. Bebiano disse ao jornal que a conversa teria sido por aplicativo de mensagem. Hoje, Carlos Bolsonaro afirmou que o ministro da Secretaria-Geral da Presidência mentiu ao falar que conversou com seu pai, o presidente Jair Bolsonaro.
Carlos Bolsonaro contou que passou 24 horas ao lado do pai ontem e chegou a divulgar um áudio em que Jair Bolsonaro se recusa a falar com o ministro Gustavo Bebiano. Gustavo, está complicado eu conversar ainda, então não vou falar com ninguém, a não ser estritamente o essencial. E estou em fase final aqui de exames para possível baixa hoje, tá ok? Boa sorte aí. A Polícia Civil de Pernambuco abriu uma apuração sobre a denúncia da candidatura de Maria de Lourdes Paixão. A Procuradoria Regional Eleitoral propôs uma ação de impugnação da candidatura. A Polícia Federal intimou a candidata a prestar depoimento. Ela deverá ser ouvida amanhã na Superintendência da Polícia Federal no Recife, em uma fase de coleta de informações preliminares. De acordo com a Polícia Federal, ainda não há inquérito aberto. Bom, pessoal, a gente vendo tudo isso, né? Na Folha, a reportagem da Folha, neste domingo, revelou que o grupo atual do presidente do PSL, o Luciano Bivar, de Pernambuco, recém-eleito, segundo a vice-presidente da Câmara dos Deputados, criou uma candidatura laranja de Pernambuco que recebeu do partido quase 6 mil reais, né? Dinheiro público das eleições de 2018. Coitada dessa senhora, deve ter sido iludida, né? Apesar de ser uma das campeãs de verbas públicas do PSL, Lourdes teve uma votação que representa um indicativo de candidatura de fachada e que é uma simulação de atos de campanha, mas não empenho efetivo em busca de votos. Rapaz, na sede do partido, a recepcionista informou que Maria de Lourdes faltou ao trabalho também nesta segunda-feira para resolver problemas pessoais. Já está começando a esconder a mulher. Bom, mas ela será ouvida tanto para a Polícia Civil, a Polícia Federal e a Procuradoria Geral de Pernambuco. Então, nesse caso, não vai ter como passar. E para você entender como é que funciona todo o esquema, como foi que ocorreu todo o repasse, veja bem, Luciano Bivar, não é? Que é o fundador do PSL, o principal cacique do partido. Aí de lá passa por Gustavo Bebiano, que é o ministro de Jair Bolsonaro, secretário-geral da presidência. Foi presidente do PSL durante a eleição de 2018. E aí a gente chega na pobre senhora, né, a Maria de Lourdes Paixão, candidata a deputada federal em Pernambuco pelo PSL com 274 votos. Você veja como todo esse repasse aconteceu. E a gráfica que ela utilizou, que parece que está até fechando, e nessa gráfica foi utilizado, só nessa gráfica, 380 mil reais para fazer todo o processo de santinhos, de banners e cartazes da campanha, né? Bom, criado com toda essa polêmica, Joyce Helsman acusa Carlos Bolsonaro de tentar gerar crise no partido. Pois é, Joyce Helsman, não é de agora que eu falo, ela vai ter um embate frontal com os filhos de Bolsonaro. Ela se realmente titula como uma pessoa de extrema importância pela quantidade de votos que tirou. E eu vejo realmente uma divisão interna gigantesca dentro do PSL por diferenças e ideologias partidárias. Esses candidatos do PSL são pessoas que estão no primeiro mandato, pessoas sem vivência pública, sem experiência parlamentar, pessoas que eram até outros desconhecidos e pela cara de Bolsonaro foram eleitos, pessoas sem ter noção de administração pública, de legislação pública, de conhecimento de lei, mas estão lá porque votaram nesse tipo de pessoas. É como o professor Olavo de Carvalho falou, ignorantes, analfabetos letrados. E aí na reportagem, na Veja de São Paulo e no Estadão, diz assim, a deputada Joyce Helsman afirmou nesta quarta-feira que o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, está tentando gerar uma crise dentro do governo do próprio pai, ao voltar a fazer acusações contra a ministra secretária-geral da Previdência, Gustavo Bebiano. Lembre-se, pessoal, o caráter dessa Joyce Helsman. É uma pessoa que foi até acusada por plagiar colegas, é uma pessoa muito falastrona, um pouco envolvida com fake news. Tome muito cuidado nessas coisas que ela fala, viu? É uma coisa de louco, inimaginável. Uma coisa dessa tem que ser separada. Casa do presidente é uma coisa, palácio é outra. O Palácio do Planalto não pode invadir a casa do presidente. Não pode ter puxadinho, disse Joyce Helsman. Mais cedo, Carlos escreveu no Twitter que Bebiano mentiu ao afirmar que teria conversado 3 vezes com o pai. E aí gerou toda a polêmica.
Para Joyce, o imbróglio precisa ser resolvido por Bolsonaro. Se há um problema entre os ministros e o presidente tem que lavar a roupa suja em casa. Disse a deputada afirmou ter recebido 100 mil reais de direção nacional do partido para financiar sua campanha eleitoral. Né? Ou seja, o tamanho da crise que foi instalada, né? O princípio de foco de incêndio, o princípio de crise que foi instalada do governo Bolsonaro. E a gente sabe que a família Bolsonaro tem essa característica de gênero intempestuoso. De pavia os cursos e fala o que quer porque acha que vai ter metade, lacração. Mas uma coisa é você estar disputando a eleição, usar frases de efeito, brigar nas redes sociais. Outra coisa é você estar comandando uma nação dessa, né? Você tem um Brasil de economia macro, de problemas delicados, de uma recém-saída de crise. Então, e você acaba vendo ministros envolvidos com esquema de corrupção, né? Esquema de candidatos laranjas, pessoas do segundo e terceiro escalão aí dedicadas com esse tipo de pessoa, uma crise interna no próprio partido dele, com brigas de pessoas grandes como Joyce Helsman, o Eduardo Bolsonaro, e agora vindo com o Carlos Bolsonaro. E estamos caminhando aí para 60 dias de governo Bolsonaro e nada dos casos realmente foi resolvido. O que a gente pode possivelmente esperar essa não é uma alta aí do leite. Vou logo avisando que você tem menino novo em casa, se prepare, porque a forma que está sendo negociada na isenção para esses produtores de leite em pó não vai ficar assim, vai ter uma consequência grande e todo mundo sabe que quando isso acontece, quem paga é o consumidor. O consumidor final tem sempre o que resolver esse abacaxi. Bom, pessoal, no mais é isso que eu queria falar sobre essa crise interna, sobre essa divergência, quem está chamando de mentiroso ou não. E acho que Luciano Bivar e o Bebiano terão problemas aí com o Bolsonaro, porque vai ser investigado, não vai ficar fácil para esse partido. E ainda mais, quando é dinheiro público, tem que ser fiscalizado para que não faça de novo o que fez em governos anteriores, né? Roubando do povo. Valeu, galera. Até mais.